Olá, meu nome é Adolfo Saxida e hoje eu quero conversar com vocês sobre bolha imobiliária. Bom, nessa sexta-feira eu vou fazer um vídeo com os maiores especialistas do Brasil sobre bolha imobiliária. Então, para preparar vocês para assistirem esse vídeo, eu quero aqui dizer o que é bolha imobiliária. Então, você assiste esse meu vídeo de hoje, o que é bolha imobiliária, e na sexta-feira você vai poder assistir o Hangout com os grandes especialistas do Brasil explicando bolha imobiliária no mercado brasileiro. Bom, então para você que não entende muito bem, o que é bolha imobiliária? Bolha é o seguinte, primeiro que isso não é claro quando as pessoas dizem bolha exatamente o que é. Então vamos dar uma definição bem simples. A definição que as pessoas costumam usar é a seguinte: é quando um preço de determinado bem, de determinado ativo, começa a subir sem parar, sem uma explicação racional. Aí a pessoa diz, isso é uma bolha. Quais são os exemplos de bolha? O primeiro exemplo de bolha na história, se eu não me engano, é uma questão de tulipas lá na Holanda. Mas isso aí não interessa pra gente. Mais recentemente, algumas pessoas vão dizer que bolha aconteceu na bolhas do .com, naquele mercado .com nos Estados Unidos, e depois na bolha no mercado imobiliário americano. Mas o que eles estão argumentando? Eles estão argumentando assim, que a pessoa comprava um bem pura e simplesmente porque acreditava que ele ia continuar subindo. Então chegava assim, por que você está comprando casa? Eu estou comprando casa porque o preço vai estar mais alto amanhã. E por que vai estar mais alto amanhã? Não sei, mas vai estar mais alto amanhã. Então, esse tipo de movimento, um preço subir sem parar e sem explicação, sem nada razoável por trás daquilo, algumas pessoas chamam isso de bolha. Como é que você faz para verificar isso? Bom, imagina que você tem R$1 milhão. Você tem R$1 milhão, você pode colocar na poupança, por exemplo. Aí você vai receber 0,5% ao mês. Ou você pode comprar um imóvel, alugar o imóvel e receber o aluguel para você. O que você vai fazer? Bom, algumas pessoas vão colocar na poupança e receber 0,5%. Outros vão comprar um imóvel e receber o aluguel. Aí você olha o aluguel. Suponha que você está recebendo de aluguel 0,2% ao ano, ao mês. Aí alguém fala, não, se eu tenho R$1 milhão, é muito melhor eu colocar na poupança do que comprar uma casa e alugar. Por quê? Porque o retorno da poupança, que é 0,5% ao mês, é maior que o retorno do aluguel. Por exemplo, 0,2% ao mês. Ora, aí você fala, mas então por que alguém vai comprar casa? Aí chega um especialista e diz, não, mas é o seguinte, quando você compra uma casa, você não está ganhando só o aluguel. Você está ganhando a valorização do preço da casa. Você comprou a casa por R$1 milhão hoje. Você está recebendo o aluguel. Mas daqui a um ano ela vai estar valendo R$1,5 milhão. Ou seja, você não ganhou só o aluguel, você ganhou a valorização da casa. Então, quando você vai fazer uma decisão sobre onde colocar o seu dinheiro, você compara os vários retornos possíveis. Eu vou comprar ação, ou eu vou investir no banco, colocar na poupança, ou eu vou no tesouro direto. O que eu vou fazer com o meu dinheiro? Ora, quando o aluguel está muito baixo, ou seja, quando você compara o aluguel em relação ao preço do imóvel, ele é muito baixo, é difícil explicar por que as pessoas compram casa para investir. Por quê? Porque você estaria apostando na valorização da casa numa magnitude muito grande. Isso algumas pessoas chamam de bolha. Se eu não me engano, esse é o índice Case-Shiller. O que é o índice Case-Shiller? Ele vai lá e pega o preço da casa e divide pelo quanto você vai receber de aluguel por ano. Dependendo do valor que está ali, ele fala, isso é bolha. Por quê? Porque o aluguel está tão baixo, tão baixo, tão baixo, que a única explicação para as pessoas comprarem uma casa é que o preço disso vai disparar. Então, você está comprando um ativo não pelo retorno que ele lhe dá, mas por uma expectativa de valorização futura daquele ativo. Em palavras simples, você estaria comprando uma casa não por causa do retorno que você vai receber no aluguel, mas porque você acredita que o preço da casa vai aumentar tanto que vai valer a pena o seu investimento. Então, muitas pessoas gostam de definir bolha dessa maneira. Que é o quê? O que seria a bolha no mercado imobiliário, então? Seria mais ou menos o seguinte.
a pessoa vai comprar uma casa não porque ela vai receber aluguel, não só por causa do aluguel. Ela vai comprar uma casa porque ela acha que o preço da casa vai aumentar amanhã. E vai aumentar tanto que vai valer a pena ela comprar o preço hoje. Aí amanhã, uma outra pessoa vai lá e compra a mesma casa mais cara ainda. E por quê? Porque ele acha que depois de amanhã vai estar mais cara ainda. Aí depois de amanhã, um outro cara vai lá e compra a mesma casa cada vez mais cara. Mas por quê? Porque ele acha que depois de amanhã vai estar mais cara ainda. A esse movimento, algumas pessoas chamam de bolha. A rigor, isso é uma bolha? Depende. Se você falar assim, olha, o preço está subindo porque existem fundamentos econômicos que explicam esse aumento, isso não é bolha. Então, o preço da casa está subindo porque agora o governo mudou as regras de financiamento. Então, hoje você tem uma legislação de alienação fiduciária. Você tem uma legislação melhor. Então, com uma legislação melhor, tem mais financiamento. Com mais financiamento, o preço da casa sobe. Por quê? Porque a demanda por casa subiu também. Então, nesse caso, não é bolha. Por quê? Porque você tem uma explicação econômica mostrando que faz sentido o preço da casa aumentar. Outras pessoas vão dizer, olha, o preço da casa está aumentando porque a renda da população aumentou. Então, a demanda aumenta, aumenta o preço da casa. Outras pessoas vão dizer, olha, o preço da casa está muito alto porque o governo está legislando demais sobre o mercado imobiliário. Por exemplo, ele está criando lei que não pode construir prédio muito alto. Ele está criando leis que proíbem a construção de casas em determinadas áreas. Ou seja, aquelas legislações ambientais, aquelas legislações de gabarito, que o quê? Que impedem construções. Ora, se você está impedindo novas construções, a oferta de imóveis vai cair. Quando a oferta de imóveis cai e a demanda é a mesma, o preço do imóvel aumenta. Se isso está acontecendo, isso também não é bolha. Então, muita gente usa essa explicação aqui para Brasília, onde eu moro. Eles dizem o seguinte, olha, o preço do imóvel em Brasília está aumentando, não tem nada de bolha aqui não. O que acontece é que você tem tanta legislação impedindo a construção de novos imóveis que você não consegue construir novos imóveis. E não construindo novos imóveis, a demanda é cada vez maior, aumenta o preço do imóvel. Então algumas pessoas dizem isso, que o preço dos imóveis aqui em Brasília aumentou muito, não por causa de bolha, mas por causa de restrições na oferta de novos imóveis. E quem coloca essas restrições? O próprio governo. Como é que o governo coloca restrição para construir um imóvel? Quando ele fala, nessa área está proibido construir imóvel, nessa área eu vou fazer um parque. Ou ali não pode ter prédio acima de 6 andares. Essa é outra tipo de restrição. Então, no fundo, quando o preço aumenta muito, algumas pessoas vão dizer, é bolha. Por quê? Porque eu não sei porque aumentou. As pessoas estão comprando só porque acham que amanhã vai estar mais caro. E outros vão dizer assim, não é bolha. Aumentou o preço, por quê? Porque tem uma explicação econômica por trás. Agora, o mais engraçado é ver algum pessoal do mercado imobiliário falar assim, não tem bolha, porque o preço do imóvel sempre aumentou e sempre vai continuar aumentando. Pô, meu amigo, essa é a definição de bolha. Então, se você está no mercado imobiliário, para de falar isso, porque essa é a definição de bolha. Você falar que o preço do imóvel aumentou e vai continuar aumentando sempre, porque sempre o preço do imóvel sempre aumenta, essa é justamente uma definição de bolha. É o quê? O preço aumentar por uma crença que ninguém sabe. Então, quando você ouve um cara falar assim, não, imóvel é 100% garantido, aumentou de preço hoje, amanhã vai aumentar, essa é a definição de bolha. Para você ir contra a existência de bolha, você teria que falar de outra maneira. Falar assim, olha, o preço do imóvel aumentou e continua aumentando, e aí você dá uma explicação econômica para isso, aí não seria bolha. Então, basicamente, quando uma pessoa fala de bolha, na maior parte das vezes ela está falando disso. De um tremendo aumento do preço de um ativo sem um aumento no retorno daquele ativo. Ou seja, no caso imobiliário, é quando acontece um grande aumento no preço dos imóveis, mas o preço do aluguel não sobe tanto. Então, algumas pessoas dizem que isso é bolha. Por quê? Porque você está comprando casa não pelo retorno que você vai ter da casa, mas porque você acredita que amanhã vai estar mais caro ainda comprar uma casa. Então, se você acredita que amanhã vai estar mais caro comprar uma casa e você acredita nisso sem motivo nenhum, você fala assim, não, amanhã vai estar mais caro porque hoje está mais caro e depois de amanhã vai estar mais caro ainda, isso é uma bolha. Então, o preço do imóvel vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, chega um lugar, pá, pum, puf, estoura e volta lá embaixo. Aí que chama estouro da bolha. Então, o que seria uma bolha nesse cenário? O preço do imóvel está aqui.
Ah, eu acho que vai aumentar. Aí eu compro. Aí alguém, não, vai aumentar mais ainda. Aí ele compra de mim. Eu falo, pô, vai aumentar ainda mais. Aí eu vou lá e compro dele. As pessoas vão comprando imóvel, o preço vai subindo, e cada vez vai subindo mais, porque você pura e simplesmente acredita que cada vez vai estar mais caro. Aí vai subindo, chega uma hora que ninguém mais tem como pagar essas contas, estoura a bolha. O que acontece com o preço? Vai lá embaixo de novo. Esse é o estouro da bolha. Bom, particularmente, eu não gosto muito dessa definição de bolha. Eu a entendo, eu a compreendo, claro, mas eu prefiro uma outra definição. Essa definição que eu dei agora é a definição que você comumente vai ver no mercado imobiliário, é a definição que você vê especialistas falando, é a definição do Case Shiller, o cara que é o prêmio Nobel de Economia, a definição de bolha que ele estava usando era parecida com essa. Eu prefiro uma explicação um pouco diferente, que é a explicação que vem da teoria austríaca do ciclo econômico. Essa explicação, ela tem em Hayek, tem em von Mises, em todo o pessoal da escola austríaca, a sua contribuição. Aliás, o Hayek ganhou o prêmio Nobel de Economia pela teoria austríaca do ciclo econômico. O que diz a teoria austríaca do ciclo econômico? Ela diz o seguinte: quando o governo tenta artificialmente estimular um setor, criando crédito específico para aquele setor, o que vai acontecer naquele setor? Ora, o governo vai jogando dinheiro naquele setor, os custos de produção desse setor vão aumentando cada vez mais. Mas não só isso, como o governo também está estimulando a demanda nesse setor, cada vez mais gente vai estar demandando coisas desse setor. Ou seja, o preço dos bens oferecidos por esse setor vão cada vez aumentando, e o governo vai colocando crédito. E o preço aumenta. E o governo coloca crédito, o preço aumenta. E o governo coloca crédito, e o preço aumenta. Até que uma hora acaba o crédito. Aí o preço desce lá embaixo. Essa é a explicação austríaca para uma bolha. Não é bem uma bolha na ideia austríaca, é uma ideia de ciclo. Eu gosto mais dessa ideia. Então o artigo técnico que eu escrevi em conjunto com meu amigo Mário Jorge Cardoso de Mendonça usava a teoria austríaca e aplicava ela ao mercado imobiliário brasileiro. O que nós mostramos? Nós mostramos que o governo brasileiro estava usando crédito direcionado para o setor imobiliário. Ou seja, o governo brasileiro estava artificialmente estimulando a demanda por imóveis. E essa demanda por imóveis estava sendo única e exclusivamente mantida por esse crédito artificial que o governo estava colocando nesse setor. Ou seja, o dia que acabar o crédito para entrar nesse setor, o preço dos bens desse setor ou vai parar ou vai descer gradativamente. Então, essa é uma outra definição de bolha, é uma definição que eu gosto mais. Por quê? Porque pela definição que eu estou usando, a bolha ela é consequência de um evento de mercado. No primeiro exemplo de bolha que eu dei, bolha seria algo meio irracional. Tipo, é um comportamento de manada irracional. É uma explicação? É uma explicação. Eu não gosto muito dela. Eu prefiro essa segunda explicação, que é a explicação austríaca do ciclo econômico, que diz o seguinte: olha, os preços no setor imobiliário estão aumentando, mas é racional. Por quê? Porque o governo está artificialmente colocando crédito nesse mercado e inflando cada vez mais a bolha. Ou seja, na explicação que eu estou dando agora, a bolha é culpa do governo. É culpa da política monetária expansionista adotada pelo Banco Central. Então, na sexta-feira nós vamos falar mais sobre bolha e agora você já sabe o que é bolha. Você pode escolher a primeira explicação ou pode escolher a segunda explicação. Meu nome é Adolfo Saxida e eu espero que você tenha gostado. Brasileiro. Bom, então para você que não entende muito bem, o que é bolha imobiliária? Bolha é o seguinte. Primeiro que isso não é claro quando as pessoas dizem bolha exatamente o que é. Então vamos dar uma definição bem simples. A definição que as pessoas costumam usar é a seguinte: é quando um preço de determinado bem, de determinado ativo, começa a subir sem parar, sem uma explicação racional. Aí a pessoa diz, isso é R$1.000, você pode colocar na poupança, por exemplo. Aí você vai receber 0,5% ao mês. Ou você pode comprar um imóvel, alugar o imóvel e receber o aluguel para você. O que você vai fazer? Bom, algumas pessoas vão colocar na poupança e receber 0,5%. Outros vão comprar um imóvel e receber o aluguel.
Aí você olha o aluguel. Suponha que você está recebendo de aluguel 0,2% ao ano, ao mês. Aí alguém fala, não, pô, se eu tenho R$ 1 milhão é uma bolha. Quais são os exemplos de bolha? O primeiro exemplo de bolha na história, se eu não me engano, é uma questão de tulipas lá na Holanda. Mas isso aí não interessa pra gente. Mais recentemente, algumas pessoas vão dizer que bolha aconteceu na bolhas do .com, naquele mercado .com nos Estados Unidos, e depois na bolha no mercado imobiliário americano. Mas o que eles estão argumentando? Eles estão argumentando assim, ó, que a pessoa comprava um bem pura e simplesmente porque acreditava que ele ia continuar subindo. Olá, meu nome é Adolfo Saxida e hoje eu quero conversar com vocês sobre bolha imobiliária. Bom, nessa sexta-feira eu vou fazer um vídeo com os maiores especialistas do Brasil sobre bolha imobiliária. Então, para preparar vocês para assistirem esse vídeo, eu quero aqui dizer o que é bolha imobiliária. Então, você assiste esse meu vídeo de hoje, o que é bolha imobiliária, e na sexta-feira você vai poder assistir o Hangout com os grandes especialistas do Brasil explicando bolha imobiliária no mercado brasileiro. Então chegava assim, por que você está comprando casa? Ah, eu estou comprando casa porque o preço vai estar mais alto amanhã. E por que vai estar mais alto amanhã? Ah, não sei, mas vai estar mais alto amanhã. Então esse tipo de movimento, um preço subir sem parar e sem explicação, sem nada razoável por trás daquilo, algumas pessoas chamam isso de bolha. Como é que você faz para verificar isso? Bom, imagina que você tem R$ 1 milhão. Você tem R$ 1 milhão.